Beleza. Então, pessoal, nós tivemos um probleminha técnico, tivemos que finalizar a live e começar de novo. Mas vamos lá. A nossa intenção dessa manhã é de falar, nessa tarde, né? É de falar um pouquinho para vocês sobre a importância do triptofano, né, na sua dieta. Mas antes da gente começar, Ana Paula, falar diretamente sobre o triptofano, a gente poderia falar um pouquinho sobre a alimentação do brasileiro em si, né? Quais as deficiências da alimentação do brasileiro e como que é a alimentação do brasileiro em questão de prato mesmo, na mesa. Bom, a alimentação da população brasileira, atualmente, ela se resume a alimentos muito industrializados, alimentos processados, alimentos embutidos, que a gente sabe que o excesso desses alimentos traz certos malefícios, né, aí à nossa saúde. Então, devido à correria do dia a dia, muitas pessoas elas se prendem à praticidade e às vezes é mais prático, literalmente, a gente só chegar no supermercado e comprar um certo alimento pronto, só que a gente não se dá conta do que aquele alimento pode nos ocasionar, quais os malefícios que ele pode trazer ao nosso corpo, ao nosso organismo. E além do mais, das duas classes de macronutrientes e micronutrientes, o brasileiro ele tem deficiência de uma delas, né? Justamente, principalmente com relação a micronutrientes, né? Que é os minerais, as vitaminas, justamente por causa disso, porque os brasileiros, eles não têm o costume, assim, de comer diariamente frutas, vegetais, verduras e legumes, onde a gente sabe que a maior concentração dessas vitaminas e desses minerais estão numa boa parte desses alimentos. E se não tiver a ingestão desses alimentos, é claro que eu vou ter a deficiência e a carência dessas vitaminas e desses minerais. É isso aí. Para você que está chegando na nossa live agora, meu nome é Jair Queiroz Bezerra, sou cirurgião dentista e estamos com a doutora Ana Paula, que está fazendo parte da nossa equipe aqui na Jair QB Clinic. Nós estamos falando da importância do triptofano para a dieta. Antes de nós começarmos com esse assunto, a gente tentou introduzir um pouquinho sobre a alimentação do brasileiro. E a gente está falando um pouco sobre a deficiência no prato do brasileiro. E falando sobre a importância dos macronutrientes e dos micronutrientes, que a doutora Ana Paula explanou agora há pouco, que há uma necessidade dos micronutrientes no prato do brasileiro. O que são esses micronutrientes? São os aminoácidos, as vitaminas, e os macronutrientes é o que abunda, né, na alimentação. São o que, doutora? Que são praticamente os carboidratos, as proteínas e os lipídios. Basicamente são esses três grupos que pertencem ao que a gente considera, o que a gente chama de macronutrientes. Então a gente percebe que desses macronutrientes, você aí de casa, você que está nos acompanhando, percebe que o brasileiro é muito bom em macronutrientes, né? Justamente. Principalmente com relação aos carboidratos, que são mais encontrados nos alimentos como o arroz, a farinha, o macarrão, a macaxeira, o inhame. Então a gente, para você entender, o brasileiro a alimentação brasileira é mais concentrada em macronutrientes. Os micronutrientes, que são aminoácidos e vitaminas, eles estão mais em deficiência. E justamente o triptofano, que nós vamos falar aqui, ele faz parte dos minerais. Ou dos micronutrientes. Desculpa, gente, porque eu estou um pouquinho nervosa. É tranquilo, faz parte e nós estamos ao vivo. É verdade. Então ele faz parte dos micronutrientes, né? Isso. O triptofano. Isso. E aí a gente vê que o brasileiro em si, você que está em casa, às vezes você pode estar almoçando, você vê que a alimentação, o prato do brasileiro em si, ele tem deficiência de micronutrientes, né? Que são minerais e vitaminas.
E é justamente o que nós queremos compartilhar com você essa ideia, para que você possa ter uma nova visão de alimentação e você possa assim estar se ajudando, não é isso? Isso. Porque vou trazer um pouquinho para a minha área, né? A digestão ela começa na boca, né? Isso. O próprio amido ele começa a ser digerido aqui na boca por amilase salivar. Então o que acontece? Se o amido começa a ser digerido, uma digestão química na boca e também uma digestão mecânica através dos dentes, nós começamos a perceber a importância de nós entendermos um pouquinho sobre a alimentação, né? Até porque você precisa mastigar bem, você precisa sentir bem os alimentos, não apenas para triturar ele, mas para a digestão química começar na boca. Aí a importância de você conhecer uma orientação profissional, né? Justamente, né? Eu tive essa experiência, muito bom. Estou fazendo um acompanhamento com a doutora. A gente está tentando organizar uma dieta. É uma outra visão, um novo estilo de vida muito bacana. E aí a gente resolveu falar um pouquinho sobre o triptofano, porque ele é algo fundamental. Não dá spoiler. Vai lá. Então, gente, boa tarde. Como o Jair acabou de falar, né? Eu me chamo Ana Paula, eu sou nutricionista e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância do triptofano na nossa dieta. E o que vem a ser esse triptofano, para que ele serve, quais são os seus benefícios, o que a deficiência dele pode nos ocasionar, qual a relação desse triptofano com a ansiedade e com a depressão e quais são os alimentos fontes, né, de triptofano. Então vamos lá. Primeiro a gente precisa entender o que vem a ser esse triptofano. E o triptofano, ele é um aminoácido essencial, ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso corpo, o nosso organismo, ele não consegue produzi-lo, não consegue fabricá-lo. Por decorrência disso, ele deve ser obtido por meio ou através da alimentação. Por isso que nós temos que cuidar, sim, da nossa dieta e inserir a cada dia mais na nossa rotina, no nosso cotidiano, alimentos ricos, alimentos fontes em triptofano, para que o nosso organismo consiga produzir quantidades adequadas de serotonina. A serotonina, ela é um hormônio neurotransmissor, que também ela é conhecida como o hormônio do prazer, o hormônio da felicidade, do bem-estar e também o hormônio do humor. Então, assim, sem o triptofano, sem a presença de triptofano, nós não conseguimos produzir serotonina suficiente para garantir, assim, um equilíbrio emocional, uma boa digestão, bem como também um bom descanso. Então, esse aminoácido, o triptofano, ele é responsável por sintetizar esse hormônio, a serotonina. Ele sintetiza também o hormônio melatonina, que esse hormônio ele é responsável por regular nossos ciclos de sono e também ele previne o envelhecimento precoce. E também ele sintetiza vitaminas do complexo B, como a niacina, que também é conhecida como vitamina B3. Por esse motivo que ele está diretamente associado tanto à prevenção como ao tratamento da depressão, da insônia, da ansiedade, e também ele pode estar aí auxiliando no processo de emagrecimento. Além disso, o triptofano ele tem um efeito antidepressivo devido, como eu já acabei de falar, à sua mediação na produção do hormônio serotonina, e também ele é um bom ansiolítico, reduzindo assim aqueles comportamentos agressivos. Então, assim, onde o triptofano é sintetizado? Porque assim, a maioria de nós achamos e pensamos que os hormônios, os nossos hormônios, os neurotransmissores e alguns aminoácidos são sintetizados apenas no cérebro, mas não é bem assim. Por exemplo,
apenas 5% da nossa serotonina total ela é encontrada no sistema nervoso central. Então, para onde que vai o restante? Onde os 95% é produzido? No intestino delgado. Então, a gente precisa perceber e entender que nós temos um vínculo fascinante entre o intestino e o cérebro. Existe um sistema bidirecional entre os dois, onde os centros emocionais e cognitivos estão unidos no funcionamento periférico do aparelho digestivo. Aí cabe a mim ressaltar que, se você tiver uma boa flora intestinal, se a sua flora intestinal for forte, se a sua flora intestinal for saudável, isso vai equivaler a uma melhor produção de triptofano e, consequentemente, de serotonina. Então, se você apresenta algum problema de prisão de ventre, de constipação ou de má digestão, isso irá dificultar a produção de triptofano e, consequentemente, também de serotonina. E isso nos leva a uma simples conclusão de que é sim essencial, que é importante nós cuidarmos da nossa alimentação, da nossa dieta, e não apenas escolher certos alimentos em detrimento de outros, mas faz-se necessário também a gente conhecer a origem desses alimentos, para que eles servem, o que ele vai causar quando a gente ingere, quais as funções que ele vai exercer no nosso organismo. E agora nós vamos falar um pouquinho para que serve o triptofano e, consequentemente, os seus benefícios. Como eu já falei lá no começo, ele previne e ajuda no tratamento tanto da depressão como da ansiedade. Ele previne e diminui o estresse, porque o triptofano ajuda a reduzir os marcadores bioquímicos do estresse, em particular o hormônio cortisol, que uma vez esse hormônio estiver aumentado ou em excesso no nosso corpo, ele pode trazer efeitos adversos. Por exemplo, se você tem um problema de estresse crônico, de insônia, de sono irregular, isso vai fazer com que haja uma desregularização na produção desse hormônio. E uma vez que esse hormônio está em excesso, ele vai propiciar ao aumento de peso, aumento de circunferência abdominal, de inchaço, devido à retenção de líquido e à redistribuição da gordura corporal. Ele também, se tiver em excesso, vai alterar lá o ciclo menstrual, dificultando assim também a gravidez, porque ele desregula os hormônios femininos, e também ele faz que ocorra, com que aconteça um aumento da pressão, devido também à retenção de sódio e de líquido. Então, são vários outros efeitos que o cortisol pode apresentar no nosso... E nesse mundo moderno, você que está nos assistindo, você vê a importância de um aminoácido adicionado na sua dieta. Por isso nós resolvemos falar um pouquinho para você sobre o triptofano, porque não é de conhecimento popular, e os alimentos que têm triptofano você conhece, muitas vezes você prefere não adicionar na sua alimentação por simples preferência, sem saber a importância que tem esses alimentos. Por isso que a gente mostra para você cientificamente e mostra para você através do senso comum também, porque é válido, a importância de você adicionar o triptofano na sua dieta, como a doutora acabou de falar. Ele está ligado em várias funções bioquímicas do organismo. Então, quando você retira um aminoácido desse, aí ele desregula, né? Isso. E quando você oferta para o organismo, ele começa a entrar em sintonia. Isso, exatamente. Outro benefício também que o triptofano faz porque ele é um aliado do sono. As duas biomoléculas que estão envolvidas no sono são o hormônio neurotransmissor serotonina e a melatonina. E ambas elas são produzidas no corpo
naturalmente a partir do aminoácido triptofano. Então, alguns estudos mostram que pessoas que dormem menos, que têm dificuldade de dormir, elas são mais propensas a ingerir alimentos gordurosos, ricos em açúcares refinados, a ter uma baixa ingestão de frutas, de legumes, de verduras, a ter refeições irregulares, mostrando mais uma vez que uma alimentação rica em alimentos fonte de triptofano vai sim ajudar aquelas pessoas que têm dificuldade de dormir a ter uma boa noite de sono. Além disso também, o triptofano diminui a hiperatividade, melhora o humor, ele também aumenta a habilidade de aprendizagem, alivia os sintomas provocados pela insônia e ajuda também no processo, como já havia falado, de emagrecimento. Então, os efeitos e, consequentemente, benefícios do triptofano acontecem porque esse aminoácido ajuda a produzir a serotonina, que é essencial para evitar distúrbios decorrentes do estresse, como a ansiedade e a depressão. E quem não gosta da tal serotonina, né? O hormônio aí da felicidade, do bem-estar, da satisfação. Isso. Então, para que você entenda que o triptofano, ele é um precursor da serotonina, né? Isso, exatamente. E aí ele vai ajudar a restabelecer os níveis de serotonina, e não é que ele sozinho vai fazer isso, mas ele vai ajudar a restabelecer os níveis de serotonina séricos, ou seja, que você tem no organismo, que vai trazer para você uma sensação de bem-estar, de prazer, de felicidade. Isso. E nesse tempo moderno, que as pessoas estão dormindo mal, você que está nos assistindo aí sabe o que é celular, sabe o que é internet, redes sociais. As pessoas estão ficando muito mais tempo nas redes sociais e na internet, e muitas delas estão comprometendo o sono com isso, né? Isso. E aí, só abrindo aqui um parênteses para falar para você que a luminosidade das telas dos celulares, a luminosidade da nossa lâmpada artificial, a luminosidade do sol faz com que o seu corpo não produza melatonina, porque ele vai entender, não, ainda está durante o dia, mas a partir do momento que a luz vai indo embora, que a noite vai chegando, o seu organismo deveria produzir melatonina, né? Para poder auxiliar o sono. Porque esse hormônio ele é produzido durante a noite, por isso que ele ajuda aí na qualidade do sono. Aí ele ajuda ao sono. Então, uma dica para você é cuidado aí com o celular, com os computadores, com muita iluminação aí antes de dormir, que pode estar atrapalhando o seu sono. Algo bastante interessante também é que a atividade física ela também aumenta a produção de serotonina, aumentando assim a resistência e diminuindo a sensação de fadiga. Então, eu ouço muitas pessoas falarem, hoje eu tô assim estressada, eu vou fazer algum tipo de exercício, de atividade física, e depois que a pessoa exerce aquele exercício, ela se sente melhor, justamente por causa disso, porque vai ocorrer a liberação na produção de serotonina. Algo bastante interessante também é que, se na nossa corrente sanguínea tiver grandes quantidades de triptofano, isso também vai ajudar no aumento da produção do hormônio de crescimento. Então, aquelas pessoas aí que gostam da musculação, que querem ficar grandes, hipertrofiar, então inclua no seu pré, no seu pós-treino e durante as suas refeições alimentos ricos em triptofano, porque ele vai aumentar a produção do hormônio GH, que é o hormônio do crescimento, ajudando assim também a fortalecer os músculos, a um ganho de massa muscular, aumento de massa muscular e diminuição no percentual de gordura. Ana Paula, tu falou uma coisa interessante também sobre a produção de serotonina pelo intestino, né? Principalmente as paredes das mucosas, né? Isso. E aí a gente começa a ver a importância também de você cuidar da sua alimentação, não apenas porque você quer comer alimentos gostosos,
mas porque você precisa ter uma finalidade com esses alimentos. Isso. Porque esses alimentos eles podem estar fazendo trazendo um benefício para a microbiota, ou seja, as bactérias que residem no intestino, ou eles podem estar prejudicando a essas bactérias, não é verdade? Isso. E aí a gente vai ver que se você estiver se alimentando corretamente, o seu intestino vai estar funcionando corretamente. Porque se ele não estiver funcionando, minha amiga, aí você vai andar emburrado. Ou emburrada, porque uma grande quantidade, a maior quantidade de oferta do organismo de serotonina provém do intestino. Isso, né? Justamente. E algumas das funções, a serotonina ela tem função tanto de estimulação como de inibição. Você também que se reclama de dores também, consuma alimentos ricos em triptofano, porque sem o triptofano não podemos produzir serotonina. E a serotonina é o único neurotransmissor que participa da via central inibitória da dor. E é interessante como é importante o trabalho em equipe, né? Isso. Porque chega um paciente para mim, aí a pessoa pode perguntar o que tem a ver nutrição com odontologia ou com qualquer outra área, mas nada no corpo humano pode estar desligado, não está desligado. Então chega um paciente para mim, que é um paciente que tem bruxismo, que é um paciente que tem apertamento dental, é um paciente que tem perda de tecido nos dentes, é um paciente que tem uma saliva um pouco ácida, e aí o que acontece? Eu vou fazer uma anamnese com esse paciente, eu vou conseguir observar que a dieta daquele paciente não está boa, que o sistêmico daquele paciente não está bom, e aí é onde eu entro em contato com um profissional da área, e aí nós vamos trabalhar para equilibrar a saúde daquele paciente. Então, para você ver a importância de uma equipe trabalhar com o foco em melhorar a qualidade de vida do paciente, né? Exatamente. Então, assim, agora nós vamos falar um pouquinho sobre qual é a relação desse aminoácido triptofano com os transtornos mentais, depressão e ansiedade. Aí a gente já entra com um psicólogo que entra para a equipe para nos ajudar. Então, assim, atualmente os transtornos mentais mais comuns são justamente a depressão e a ansiedade. E tratam-se de grandes problemas de saúde pública, não somente aqui no nosso país, no nosso estado, no nosso município também, mas em todo o mundo. A ansiedade, ela é um sentimento caracterizado por medo, por apreensão, por tensão ou desconforto decorrente da antecipação de perigo, de algo estranho ou desconhecido. Aí, a ansiedade ela já é caracterizada como patológica quando ela é exagerada e desproporcional com relação ao estímulo, ao seu estímulo, interferindo assim na qualidade de vida do indivíduo, no seu conforto emocional e no seu desempenho diário. E alguns sintomas que a ansiedade apresenta e reações fisiológicas são taquicardia, aquele suor frio excessivo, a falta de ar, aquela sensação de sufocamento, aquele desespero ou excesso de preocupação. Então, se você apresentar algum desses sintomas, alguma dessas reações, você pode sim ter esse problema de ansiedade. E a gente vê, Ana Paula, que a ansiedade ela é precursora de quase todos os medos, né? Isso. A ansiedade é precursora dos medos e a ansiedade é precursora da síndrome do pânico. Então, a gente pode ver que você barrando a ansiedade, você diminuindo a ansiedade, você trabalhando uma alimentação que possa diminuir essa ansiedade, você vai estar evitando medos aos extremos e você pode estar evitando até a síndrome do pânico, porque a ansiedade é precursora desses problemas, assim como o triptofano é precursor da serotonina, né? E aí a gente já começa a relacionar uma coisa com outra e a gente vê a importância que muita gente às vezes acha que é besteira e tudo, por não conhecer. E muita gente acaba sofrendo de muitos problemas sem mesmo saber o que está acontecendo, não é verdade? Verdade.
E já a depressão, ela é um dos transtornos mentais mais comuns e uma das principais causas de incapacidade no mundo. Ela já é caracterizada pelo comprometimento no estado físico e psicológico do indivíduo. E ela pode acontecer por um período longo ou também pode ser recorrente, prejudicando assim a capacidade funcional do indivíduo no trabalho, nos estudos, bem como também a sua capacidade em lidar com a vida. E alguns sintomas que a depressão apresenta são a tristeza persistente, a falta de energia, a pessoa fica indisposta para realizar as atividades diárias. Ela tem alteração no apetite, gerando assim ganho ou perda de peso. Ela pode ter problema de insônia ou excesso de sono. Então, se você apresenta também algum desses sintomas, você pode estar com um probleminha aí de depressão. E a gente começa a ver que são coisas complexas, mas simples de serem resolvidas, não é verdade, Ana Paula? Ontem nós tivemos aqui na clínica um dia de fisioterapia, né? E aí nós tivemos alguns pacientes que estiveram nos visitando e a gente vê aí da importância também de outro profissional, que é o fisioterapeuta, que é importante demais. Né? Teve uma menina que ela fez uma liberação miofacial e fez uma ventosa, ela disse, tiraram 200 quilos das minhas costas. Então isso muitas pessoas podem pensar que é besteira, mas vai ajudar você a melhorar sua qualidade de vida. Uma casa, ela não é feita colocando paredes, ela é feita colocando tijolinho por tijolinho. Então, quando você cuida da sua alimentação, quando você adiciona alimentos ricos em triptofano, é como se você estivesse colocando um tijolinho ali na construção de uma casa muito boa. E aí tem muitas pessoas, Ana Paula, que dizem assim, mas eu comi, não senti nada, né? É a mesma coisa, você bota um tijolo numa parede, você não está vendo a parede toda, você está construindo uma parede, né? Então aí é onde a gente vê a importância de você perseverar. Verdade. Então assim, de um modo geral, os transtornos mentais, eles são resultados de uma deficiência nos neurotransmissores na comunicação das células nervosas, lá no sistema nervoso. E os neurotransmissores que estão envolvidos na melhora do quadro dos sintomas apresentados por esses transtornos, a ansiedade e principalmente a depressão, são a dopamina e a serotonina. A dopamina porque ela é responsável por regular o humor, a memória, as emoções, e a serotonina porque ela tem função orgânica, como a modulação do trato gastrointestinal. Ela é quem regula a sede, o apetite, a ingestão alimentar, o gasto energético, regula também as emoções. Por isso que ela está diretamente associada tanto na prevenção como no tratamento desses transtornos. Então, minha gente, vamos incluir no seu cardápio alimentos ricos em triptofano, porque sem triptofano nós não podemos produzir serotonina. E sem serotonina, ela não vai desempenhar as funções que o nosso corpo necessita. E aí, Ana Paula, a gente começa a ver. Você que está nos assistindo aí, pode pensar que a gente está falando de uma coisa isolada, assim, do organismo, mas é tão abrangente que aí você joga bola e você pode pensar o que isso tem a ver lá na quadra, lá no campo. Aí uma pessoa que tem uma vida, tem uma profissão, ela pode se perguntar o que essa alimentação tem a ver com a minha profissão, né? O que essa profissão tem a ver, o que essa alimentação tem a ver com a relação sexual? O que essa alimentação tem a ver com o desempenho profissional? Tem tudo a ver, né? Porque a alimentação, essa oferta de triptofano, essa produção de serotonina, isso tem tudo a ver com o desempenho no campo, com o desempenho na quadra, com o desempenho na academia, com o desempenho dentro de uma área profissional, com o desempenho na cama, numa relação sexual. Tem tudo a ver no humor da pessoa.
Então, para que você entenda que a sua alimentação pode ser um grande aliado à sua qualidade de vida, ao seu desempenho, né? Isso. E voltando aqui um pouquinho, falando que a gente tinha falado sobre a depressão e a ansiedade, o quadro tanto da depressão e da ansiedade, ela é afetada por diversos fatores, sejam eles genéticos, imunológicos, bioquímicos ou neurodegenerativos. E esses fatores, eles são modulados por nutrientes obtidos dos alimentos, e isso vai afetar diretamente a taxa de prevalência dessas enfermidades. Então, assim, diversos nutrientes estão envolvidos, estão diretamente envolvidos na fisiopatologia desses transtornos, ansiedade e depressão. Quais são eles? A vitamina D, o mineral zinco e o mineral magnésio, os ácidos graxos ômega 3 e ômega 6, as vitaminas do complexo B, B6, B9 e B12, claro, né? O triptofano, que sem a presença dele não tem como haver a produção de serotonina. Essa B12, ela é tipo um pouco desconhecida, mas ela é tão importante no bem-estar das pessoas, né? Que você começa a ver que quando a qualidade de vida aumenta, a B12 é bem ofertada. Mas quando a qualidade de vida baixa, a B12 também baixa, entendeu? Tipo um marcador ali de um bem-estar, né? Justamente. E alguns alimentos ricos em vitamina B12 são os peixes, as carnes, o leite e seus derivados. Então, consuma esses alimentos aí que você vai garantir boas quantidades de vitamina B12. E é interessante também a gente falar um pouquinho sobre a vitamina D, né? Que ela é importantíssima na reparação, no desempenho do organismo. Ela é considerada aí uma anticâncer, né? Então a gente vê que um simples ato, como pegar um sol da manhã, um sol da tardinha, né? Você vai estar aí repondo a sua quantidade de vitamina D que o seu organismo precisa. Então, são coisas simples. Às vezes, aqui em São Domingo, nós somos muito abençoados, nós temos uma lagoa maravilhosa, né? Isso. Você pode dar uma volta na lagoa, já fazer uma atividade física e já repor vitamina D. E você pode também, você tem acesso a profissionais que podem lhe ajudar, lhe auxiliar na sua alimentação. Isso tudo para você ter um melhor bem-estar, para você ter uma melhor qualidade de vida, né? E aí a ansiedade cai, a depressão cai, a insônia cai. E vem, parece a musiquinha. E aí vem o quê? Melhora a produção do seu trabalho, melhora o seu humor, melhora os seus relacionamentos pessoais, sociais, melhora as suas práticas de atividade física, melhora a sua percepção de você mesmo. Então, são coisas que você pode fazer. Nosso intuito, quando a gente está agora abordando alguns assuntos com alguns profissionais da clínica, é mostrar para você que está nos assistindo que você pode fazer coisas simples que vão melhorar a sua qualidade de vida. Como a inclusão do triptofano, né, gente? Então, assim, para nós finalizarmos, nós vamos falar agora quais são as fontes que tu falou, Ana Paula. Tu falou que o triptofano é importante, que ele deve ser incluído na nossa dieta. Mas quais são os alimentos que são ricos em triptofano? Nós temos o chocolate, coisa boa, né? Comer chocolate, mas só que não é qualquer chocolate, não. Porque o aminoácido triptofano, ele está presente nas sementes de cacau. Então você tem que consumir um chocolate de pelo menos 65%, 75% que tem uma grande concentração de cacau, né? Justamente. A banana também, ela é um dos alimentos, uma das frutas com maior quantidade de triptofano, então inclua também na sua alimentação. Nós temos as amêndoas, as castanhas, castanha do Pará, castanha do caju, sementes. O amendoim tem uma grande... O amendoim também. O amendoim tem uma grande quantidade de triptofano, não é verdade? Verdade. O amendoim, as nozes, o abacate,
Então, esses alimentos, de um modo geral, ele vai trazer a sensação de calmaria, de relaxamento. Vai deixar você zen, pessoal. Isso, aliviando aí os sintomas, tanto da ansiedade como da depressão, da insônia. E também alguns chás que a gente pode estar inserindo também no nosso dia a dia, que vai ter esse efeito aí relaxante, acalmante. Nós temos o chá de capim-limão, o chá de alecrim, de camomila, de hortelã. Então, a partir de hoje, vocês que têm algum desses problemas, algum desses transtornos, ou mesmo que você não tenha, comece a incluir os alimentos ricos em triptofano na sua alimentação. E se você quiser assim mais ajuda, pode vir aqui na clínica, marcar uma consultinha com a nutricionista, que eu vou estar à disposição para tirar as suas dúvidas e assim lhe ajudar no que for necessário. Pessoal, isso nós recomendamos para você, porque nada melhor do que um profissional da área lhe acompanhar. E aqui na clínica também a gente tem um grupo da clínica e a Ana Paula sempre está postando dicas sobre saúde. E você tem o livre acesso também à própria profissional. Ana Paula tira suas dúvidas quando você precisar. Ana Paula, eu estou pensando em comer isso ou aquilo, eu adiciono, eu tiro. Então você tem um acompanhamento. Então é importante que você procure um profissional. Nós indicamos a Ana Paula, né? Porque... Claro, né? E você vai ver o quanto é importante para você, independente da sua profissão, independente do seu esporte, você vai ver que você só vai ganhar com uma alimentação que propicie para você uma oferta melhor de triptofano e, consequentemente, de serotonina para melhorar o seu humor, para melhorar a sua vida, para agregar a sua vida, não é verdade? E a gente finalizando aí, depois a gente pode até colocar nos stories da clínica, né, Ana Paula? Alguns alimentos que tem triptofano, porque às vezes você ouviu a live e você não lembra de alguns. Ou se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aí pra gente que a gente responde Isso. depois. Vai lá no direct, faça alguma pergunta que a Ana Paula tem acesso e ela vai responder para você. E está aí essa sua dúvida relacionada à sua alimentação, né? E nós queremos agradecer, né, a você que está aí nos assistindo, você que está aumentando a sua cultura, porque isso é cultura, pessoal. O melhor de São Domingos é o povo de São Domingos, né? Verdade. O povo de São Domingos é inteligente, o povo de São Domingos se destaca. Aonde você chega, vê um profissional de São Domingos, é de lá. De São Domingos. É bênção. Então, para você, mesmo que você não é da nossa cidade, você pode estar mandando uma mensagem que nós iremos responder com todo carinho, com toda a atenção. E nós queremos agradecer a você, pois compartilhar esse momentinho aqui com a gente de aprendizado e cultura que vai influenciar a sua saúde e a saúde daquelas pessoas que você ama, lhe dando conhecimento para que você seja capaz de escolher melhor os alimentos, aquilo que você vai comer, não é verdade? Pode se despedir. Então, gente, tchau. Até a próxima, porque eu creio que a partir de hoje nós iremos fazer mais vezes aí. Com certeza. Mais informações aí para vocês. Então, fique atento aí e continue nos seguindo. Beleza, pessoal. Nós temos as redes sociais aí da clínica, Jair QB Clinic, os nossos stories que nós estamos sempre atualizando e postando, trazendo uma novidade para você em odontologia, em nutrição, em psicologia, em fisioterapia, em ortopedia, em clínica médica, aquilo que vai beneficiar a sua saúde, porque o nosso intuito é beneficiar aquelas pessoas que estão aí nos assistindo, que estão nos ouvindo, e nós podemos compartilhar com você ideias e conhecimentos que vão melhorar a sua qualidade de vida. Nós queremos agradecer a você. Tem também as redes sociais da doutora Ana Paula. Você pode estar aí entrando. Qual é, Ana Paula? Ana T Nutri, com 2 N. Pode ir lá, me seguir. Mande direct que eu vou estar lá respondendo. Então, pessoal, foi muito bom nós estarmos aqui nessa tarde com vocês, compartilhar esse momento. Então, nós queremos agradecer a todos
e até um outro momento. Toda semana nós vamos estar tentando fazer uma live com um tema que vai beneficiar a sua saúde. E não esqueça, inclua alimentos ricos, alimentos fontes de triptofano na sua dieta. Alimentos ricos em triptofano para lhe trazer uma felicidade maior, Isso. certo? Então vá lá, acompanhe nossos stories, logo nós vamos colocar umas dicas de alimentos ricos em triptofano. Tchau, tchau, pessoal! Tchau!